uma coisa boa, uma ruim, uma nova e uma coisa velha. 4 coisas e um tema original. Não perca tempo e veja logo o nosso canal. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com 4 coisas e hoje vamos falar da verdade. Não a verdade que você está acostumado, a verdade que empurram para você, mas e sim a verdade que está lá fora. Vamos falar de Arquivos X nesse 4 coisas, essa série que é um marco na televisão americana e que é uma série que ensinou a gente a hoje ficar fascinado e ficar toda semana querendo saber o que vai acontecer na semana seguinte. Então, Arquivo X, um clássico da série de ficção científica, Fox Mulder e Dana Scully, vem aí no 4 coisas, logo depois da vinheta. Vai lá! Coisa boa sobre Arquivos X. Vamos falar primeiro do autor, Chris Carter, que é um cara que queria fazer uma série séria. Ele até então estava envolvido com produções de comédia, mas ele queria fazer algo que tivesse substância, algo que fizesse uma homenagem a Twilight Zone, né? Além da Imaginação, que é aquela série clássica da década de 70, e que ele queria fazer uma homenagem ali, queria produzir uma coisa nesse estilo, então ele bolou os Arquivos X, que é uma divisão do FBI que cuida de casos sobrenaturais, casos não explicados, casos impossíveis de resolver, e ele criou esse personagem que era o Fox Mulder, que ele estava envolvido nessa história, tinha uma história pessoal de abdução alienígena, a irmã dele tinha sido abduzida, e ele estava querendo solucionar todos esses casos ali secretos e esquecidos do FBI que ficava num porão secreto. E ele conta com a ajuda da sua colega de trabalho, Dana Scully, que não acredita em porra nenhuma, tá fora, e que os dois juntos conseguem entrar em várias aventuras, em vários mistérios envolvendo casos não solucionados da FBI, que são baseados em casos reais. Os produtores foram atrás de casos reais não explicados e usaram como inspiração para essa série. E nós temos aqui todas as temporadas de Arquivos X reunidas no box de DVD Arquivo X. Olha só, 9 temporadas completas e complexas, que tá aqui, ó. Olha que maravilha de estojo. Todo numeradinho, as 9 temporadas com os DVDs para você curtir toda a história de Mulder e Scully na sua busca pela verdade. Muito legal, onde você tem todas aqui as temporadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dessa série que trouxe algo de novela para a série americana. A série americana era muito baseada em episódios fechados e X-Files, Arquivos X, trouxe essa característica de ter um gancho no final do episódio, de ter uma mitologia por trás de todos os episódios, não só ter o monstro da semana, que era clássico também no Arquivo X, ele também tinha uma mitologia que interligava todos os episódios e avançava a história, algo que hoje é muito comum, mas que na época foi muito inovador e fez uma legião de fãs, transformou numa série super cult, que depois vai inspirar Lost, vai inspirar Fringe e outras séries que fazem esse mesmo estilo de narrativa. Então, muito legal esse box para você ter, olha só, uma coleção completa com todas as temporadas de Arquivos X, onde o sobrenatural era um trunfo. Você era convidado a esclarecer, nada era esclarecido no final do episódio. Então você era convidado a esclarecer toda a história. Isso era muito legal, porque você tinha uma certa participação na história. Isso gerava um interesse tremendo na audiência, que queria saber o que ia acontecer e fazia suas próprias teorias, já que elas não eram explicadas imediatamente no fim de cada episódio. Isso hoje é muito comum, mas na época foi um negócio que explodiu a cabeça de uma geração inteira. Quem estava nos anos 90 adora Arquivo X por causa disso. Inclusive o Vince Gilligan do Breaking Bad foi roteirista do Arquivo X e até Stephen King, um mestre do terror e suspense, foi roteirista, reunidas nesses 53 discos para você passar várias horas curtindo essa produção que foi histórica. Então, série de DVDs, o Super Uber Box de Arquivo X, aqui no 4 Coisas, é a coisa boa do nosso programa. E com o sucesso da série sobre teorias da conspiração, sobre alienígenas, sobre coisas inexplicáveis, Arquivos X, muitas coisas foram criadas também como memorabilias, como extras, como produtos
além da série de TV, como por exemplo cards. Temos aqui alguns cards americanos, eles estão todos em inglês, que foram criados na época do sucesso, ali da terceira temporada, eles são de 96. Então, o Arquivo X está fazendo muito sucesso e os cards vieram a calhar aqui para os colecionadores terem algo mais para colecionar sobre a série. Eu acho que no Brasil isso nunca foi editado, mas você tinha os cards gringos, onde você podia aqui, ó, atenção, em perigo, hein? Você podia aqui ter vários momentos da série retratados em cards colecionáveis, onde todo moleque podia, e moleca, né? Tem que falar todo mundo, podia estar colecionando aqui os seus cards de X-Files, cara, muito bom, hein? Ó, e nesses cards não temos só frames da produção, como também temos ilustrações bem legais e também até mesmo fotos de pessoas envolvidas na produção, contando como foi trazer para o público essa maravilha que foi a Arquivo X. Além desses cards, temos outra coisa para mostrar para vocês aqui, que é Action Figure. Temos aqui o Action Figure de Fox Mulder, tá aqui. Originalmente ele tinha uma lanterna e uma arma, mas agora ele não tá sem nada, ele tá só com a sua fé, que era uma coisa muito importante para esse personagem, porque o Fox Mulder, ele acreditava em tudo, cara. Qualquer coisa, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, botava na frente dele e acreditava. E a parceira dele, a Dana Scully, ela não acreditava em nada. Ela era médica, cética e tal. E eles faziam uma dupla perfeita por causa disso. E o próprio autor, o Chris Carter, falou que se baseou na dupla de Gato e o Rato, da Cybill Shepherd e do Bruce Willis, para fazer o relacionamento dos dois. Era tipo os caras que tinham uma tensão sexual absurda, mas que nunca ficavam juntos. E uma das razões do Arquivo X de fazer sucesso era que eles nunca ficavam juntos. Assim como os mistérios nunca eram totalmente revelados, o romance também nunca era totalmente consumado, e deixando as pessoas malucas para saber o que ia acontecer no próximo episódio. Não que as pessoas queriam saber a verdade, eles não queriam ver os dois juntos, eles queriam a tensão de não saber a verdade nunca e de não ter os dois juntos nunca. Esse é o grande segredo do sucesso de Arquivo X. Outra coisa muito interessante é que, apesar do Fox Mulder ser o crente e a Dana Scully ser a cética, mas na vida real era o contrário, porque o David Duchovny, que fazia o Fox Mulder, ele era o cético da dupla. Já a Gillian Anderson, que fazia a Dana Scully, ela era a believer, ela acreditava nas paradas de paranormal, de sobrenatural, de fantasmas. Então eles eram a completa inversão do que eles eram na vida real. E falando em Gillian Anderson, ela estava proibida de fazer qualquer papel de agente da FBI em qualquer lugar, no cinema ou na TV, porque estava morrendo de medo que ela aceitasse o papel de Clarice Sterling, aquela agente da FBI que persegue o Hannibal na sequência de Silêncios Inocentes, porque ela estava bem cotada, porque afinal de contas ela pegou um pouco da personagem da Jodie Foster para compor a sua Dana Scully. Então tá aqui, Action Figure do Fox Mulder, coisa velha, essa série que foi ao ar de 93 até 2002, essa Action Figure aqui é de 98, e é a coisa velha, junto com esses cards aqui, de Arquivos X, no 4 Coisas. Vamos então falar de uma coisa ruim sobre Arquivo X. Atenção fãs, hein? Atenção fãs, eu sei que vocês vão querer que eu fale de um episódio ruim. Qual é o episódio detestável? Qual é o episódio mais bizarro? Qual é o episódio mais descartável de Arquivos X? Eu vou citar um aqui que é da 7ª temporada, que é o episódio 13, que o nome é First Person Shooter, onde, além deles fazerem uma visão completamente errada e negativa do que é o videogame, eles também fazem uma chupinhada, eles fazem uma espécie de plágio do fenômeno Matrix. Então, cara, com sérias suspensões orçamentárias, que afinal de contas, séries de TV naquela época, final dos anos 90, não era o que é hoje. Cara, é horrível. Esse episódio é horroroso, mas não vamos macular, não vamos dar lightsaber na orelha dessa série. Vamos falar de outra coisa? Ó, regra 32? Tem sim, porque eu pesquisei e eu achei os Sex Files. Por que não? Podia ser os Triple X Files, mas são os Sex Files. Cara, puta, cara. Quais eram as chances, hein? De ter um Sex Files. Mas também não! Não vamos macular esse programa com essa versão pornô mequetrefe de X-Files e Sex Files. Não!
Porque temos outra coisa pra falar, eu sei que você, fã, está pensando, e eu vou falar disso, exatamente o que você está falando. Porque X-Files, Arquivos X, era pra ter terminado na 5ª temporada, seu Chris Carter, você sabe, tá aí sentado no seu sofá, tá no seu computador, você sabe o que eu tô falando. Era pra terminar na 5ª temporada, quando acabava o contrato com os atores malditos. E o que aconteceu? Você queria fazer filme. Vou terminar a mitologia apenas em filmes. Vou fazer vários filmes, e deu errado, por quê? Porque a Fox, maldita, quis continuar com a fórmula de sucesso, fazer dinheiro. Então continuou, e a partir da 5ª temporada, é tudo ladeira abaixo. É tudo horrível, vai piorando, piorando, piorando até o final, que ninguém gostou. Aliás, esses séries, onde você precisa você mesmo pensar e resolver os enigmas, como foi Lost e tal, sempre tem um final que desagrada, né? Impressionante. Mas é por isso mesmo, o final na sua cabeça é muito melhor que o final que eles apresentam. Então temos aqui um box, um estojinho, de os 2 filmes de X-Files, o filme e I Want to Believe, o Fight the Future e I Want to Believe, que tá aqui. O Fight the Future foi feito entre a 5ª temporada e o resto da série, então seria realmente a passagem do Chris Carter para uma mídia cinema, mas os filmes de Arquivo X têm um grave problema, porque eles têm que ser feitos para o público geral. E o público da série era muito pequeno assim, era grande, mas não se compara com o público do cinema. Logo eles tinham que fazer algo que fosse acessível a todo mundo. E aí que tá o erro. E aí que os fãs acharam ruim, e aí que ninguém entendeu nada, porque eles ficaram entre a mitologia de Arquivo X e entre algo que todo mundo ia entender que ninguém entendeu. Então o primeiro filme foi fraco, não fez muito sucesso. E esse segundo filme, feito em 2008, estava descolado da série. As pessoas em geral não tinham nem ideia mais do que era Arquivo X, então foi realmente um fracasso. Então não é impossível trazer essa série de sucesso para o cinema, porque nunca fica bom, porque não dá para agradar todo mundo. Então é uma série que tem que ser feita para um público específico. Então só por isso, nós vamos dar aqui pros filmes de Arquivo X uma passeada, uma foto do livro de Maria do Verão e uma lightsaber na orelha. Mas eu quero acreditar em 2016, eles estão de volta, a Fox Mulder e Dan Scully estão de volta para mais uma temporada, pelo menos uma mini temporada, uma minissérie de Arquivos X, voltando com tudo. A série tá muito legal, eu vi o trailer e tá maneiro, porque eles estão incluindo algo que não tinha ainda naquela época, antes de 11 de setembro, terrorismo. E há de se entender de que a tecnologia alienígena, a gente sabe que a principal trama do Arquivo X é que aquele caso Roswell, onde alienígenas foram encontrados na década de 50, levados lá para a área 51 nos Estados Unidos, possibilitou o americano a ter tecnologia alienígena. E nessa nova série, há especulações de que os terroristas russos, olha os russos de volta, estão usando tecnologia alienígena, cara. Então, pode esperar que deve estar muito maneiro. Tem a volta de todo o elenco principal, inclusive o Canceroso, que morreu com a porra da bomba na cara, o míssil na cara, tá de volta, não sabe como. Vamos ver como é que eles explicam essa história. E David Duchovny, depois dessa temporada lá em Californication, pegando geral, é a Gillian Anderson, que também é uma curiosidade, a Fox queria uma atriz mais loura, mais pernuda, mais alta e mais peituda. E o próprio Chris Carter falou, não, quero essa atriz aqui, tem que ser ela e tal, e segurou a onda para não botar uma gostosona no lugar da Dan Scully. Olha só que risco vocês correram, olha que perigo vocês correram. Então nos resta esperar em 2016 nova série da Arquivo temporada 10. Uns estão falando que é a 10ª temporada, outros estão falando que é só uma minissérie baseada na série original, mas enfim, resta pra gente dar uma esperada e curtir a volta. É como se os alienígenas voltassem. Pra não falar aquele alienígena que chamava Jesus, que veio visitar a gente com superpoderes. Você sabe de quem eu tô falando. Enfim, é verdade. A verdade tá lá fora. Vamos dar uma olhada no trailer de Arquivo X, temporada 10. It'll probably start on a Friday. What will seem like an attack on America by terrorists or Russia, using alien technology that government's been hiding for 70 years. Yeah.
isso aí, Cenário Consumo Pop. Esse foi o 4 Coisas sobre Arquivo X. Não confie em ninguém, cara, porque nós temos aqui box gigante com todas as 9 temporadas, parece um container. Falamos de cards, falamos de action figures, falamos de filme e deixamos aqui, poupamos vocês de falar dos Sex Files, tá bom? Lembrando que a gente volta semana que vem com outros da cultura pop, mas enquanto isso, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, que tem dicas do próximo programa, onde você vai poder assinar lá, seguir a gente, ter dicas do que a gente tá vendo, do que a gente tá comprando, os sebos que a gente visita para achar todas as coisas velhas, e você vai adorar. Dá uma olhada lá. E a gente volta semana que vem, então, com outro assunto da cultura pop, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova, aqui no 4 Coisas. Até mais!